Olá, povo de Deus, segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, 17 de janeiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro de Samuel 15, 16 a 23 e Marcos 2, de 18 a 22. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. E Saul disse: fala. Então Samuel começou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe da tribo de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. A corrente de pensamento ideológico davídica influencia e muito a consideração sobre o reinado de Saul. É o que vemos no texto de hoje. Saul é tão maltratado que chega a inspirar compaixão. No nosso texto é acusado por não ter sacrificado a Deus todos os despojos, o que pressupõe falta de fé e de obediência a Deus. Saul não foi certamente um santo, mas o autor sagrado parece ter carregado as tintas para fazer realçar a pessoa de Davi, cuja figura, com o decorrer do tempo, vai sendo cada vez mais idealizada, até chegar a do rei perfeito apresentado no 1º livro das Crônicas, por exemplo. Os pecados e as falhas de Davi serão relevados, os de Saul não. É muito forte a conclusão do nosso texto de hoje. Porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou, tu não és mais rei. Porém, lendo o texto com cuidado, podemos perceber que a conclusão é drástica demais, considerando a possível falha de Saul. Porém, um elemento considerável da narrativa de hoje está na declaração de Samuel: a obediência vale mais do que o sacrifício. Trata-se de irrelevante conquista do pensamento religioso, mais do que os atos de culto, que podem não estar em sintonia com a fé. Valoriza-se a vida, mais do que aos atos externos de culto. Dá-se importância à atitude interior da pessoa que os pratica. Esse sim é um avanço do texto para superar uma concepção meramente ritualista. Quando Samuel interroga: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? E ele mesmo apresenta a resposta: a obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. Esse sim é um pensamento que avança e faz o povo perceber
que culto externo sem um correspondente sentimento interno e profundo de nada vale. Marcos 2, 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Em profunda consonância com a primeira leitura, Jesus está diante de quem valoriza ritos externos sem se preocupar com o que realmente vale: a mudança interna, a transformação do coração. Quando se tem consciência da presença de Jesus, a alegria é tanta que não se justifica jejum. Porém, chegará o tempo que essa ausência será sentida e dará razão a um jejum. Jesus realmente não cobra jejum dos seus discípulos porque ele, o noivo da nova aliança, está sempre presente na vida deles. Ao contrário dos grupos religiosos do seu tempo, incluindo de João Batista, os discípulos de Jesus não praticavam jejum. Por quê? Porque Jesus tinha introduzido no mundo o tempo gozoso das núpcias entre Deus, o esposo, e o seu povo, a esposa. Não fazia sentido reiterar um sinal que indicava luto. Além disso, não havia que precipitar os acontecimentos. Tempos viriam em que a adesão dos discípulos a Jesus havia de lhes custar momentos difíceis, em que para fazer penitência não seria preciso estabelecer o jejum. As palavras sobre o pano novo em roupa velha, sobre o vinho novo em odres velhos, convidam-nos a compreender a novidade introduzida pelo Evangelho, confirmando a suspensão do sinal do jejum. Neste texto, Jesus também polemiza contra o ritualismo, que, como todos os ritualismos, pretende planificar a própria salvação, esquecendo-se que ela é uma iniciativa absoluta de Deus. Estamos longe de superar o mero ritualismo e introduzirmos um culto profundamente articulado com a vida, com a existência. Separamos tanto as coisas que um culto parece nada ter a ver com a vida concreta das pessoas. Daí que surgiram as expressões de católicos praticantes e outros que não. Porém, cabe a nós perguntarmos: praticantes de quê? Se for só de ritos e cultos, deveríamos chamá-los de religiosos, mas não de verdadeiros cristãos, pois estes, às vezes, nem praticam tantos ritos, mas vivem segundo a inspiração do Evangelho. Sempre teremos o que aprender com Jesus, que era um bom judeu, mas nunca um religioso fanático. Ensinou-nos que de nada adianta ficarmos remendando pano velho com remendos novos e nem colocando vinhos novos em odres velhos.
essas posturas só servem para provocar maiores estragos e nos afastar de atitudes corajosas, de buscarmos verdadeiras e definitivas renovações em nossas vidas. Um beijo no seu coração.